Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do ENSIC, Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica, pela oportunidade de apresentar o meu trabalho. Eu sou Júlio Wilson Fernandes, ex-aluno do curso de pós-graduação em História da Arte do Claretiano. E eu vou falar sobre a participação de outros artistas nas pinturas de Hieronymus Bosch. Esse trabalho, originalmente em inglês, foi minha tese de mestrado na Universidade de Leiden, sob orientação da professora Marion Worth. Hieronymus Bosch nasceu provavelmente em 1450 e faleceu em 1516. Ele viveu em Hertogenbosch e adotou como nome artístico o nome do seu patrono cristão, Hieronymus, e o nome da cidade, provavelmente para facilitar a sua localização pelos seus clientes. Interessante que não existe nenhuma obra original de Bosch na sua cidade natal. No entanto, existe o Hieronymus Bosch Art Center, onde existem reproduções fotográficas em tamanho natural de todas as suas obras e esculturas das suas criações e uma biblioteca. Esse centro promoveu, em 2016, um congresso mundial, onde foi discutida a autenticidade das obras de Bosch. E este é um assunto bastante complexo. Vejam, por exemplo, a situação aqui no Brasil, da única obra que nós temos atribuída a Bosch, que é As Tentações de Santo Antão. Essa obra ela está no MASP e acredita-se que seja original e tenha antecedido a sua obra homônima que existe em Lisboa. Isso segundo o magnífico trabalho realizado em 1998 por Sandra Dittner. A dificuldade na comprovação da autenticidade das obras de Bosch é porque no século XV e no século XVI, os artistas holandeses não costumavam assinar as suas obras. Bosch assinou apenas 8 entre as 21 obras comprovadamente de sua autoria, e mesmo assim com letras facilmente imitáveis. Além disso, o próprio ateliê do Bosch duplicava obras por solicitação de seus clientes. Muito bem. Apesar dessas dificuldades, em 2009 e 2015, o BRCP, Bosch Research and Conservation Project, ele estudou e restaurou obras de Bosch em vários países e concluiu que 21 pinturas são, com absoluta certeza, atribuídas a Bosch. Mas o interessante é que 47% dessas pinturas têm corujas. Nós estudamos as características dessas corujas para empregá-las como um instrumento para diferenciar as pinturas realizadas por Bosch e sua equipe das outras pinturas realizadas fora do ateliê de Hieronymus Bosch. Muito bem. Para fazer esse trabalho, nós empregamos imagens de livros consagrados e também as imagens do BRCP Project. Bom, estudando todas essas pinturas, nós vimos que, entre as 34 obras atribuídas, 16 obras apresentam corujas. Portanto, uma ou mais corujas. No total, nós tivemos 28 corujas para serem estudadas.
nós estudamos as características dos olhos, dos bicos e das cabeças das corujas, além de outras características. E, a partir desse estudo, nós elaboramos uma classificação de todas essas corujas nas obras de Bosch. E o mais importante, esse estudo nos possibilitou a realização de uma matriz, ou seja, de uma amostra de todas as corujas típicas de Bosch, resumidas a 4 imagens que vocês podem observar aqui. Resumindo, nós partimos das 34 pinturas do Bosch, separamos 16 pinturas que tinham corujas, classificamos essas corujas e montamos essa matriz, que é uma matriz significativa do tipo de corujas existentes, e comparamos as corujas nas obras consideradas autográficas com aquelas nas obras não consideradas autográficas, para ver a efetividade desse instrumento de verificação da autenticidade das obras de Bosch. Vamos agora a alguns dos resultados encontrados. Esta obra é o Jardim das Delícias, de Bosch, e nós vamos observar que as corujas apresentadas, elas são muito heterogêneas. Há uma diferença muito grande na maneira como elas foram pintadas. Isso nos leva a concluir que, nesta obra, uma grande diferença aponta a participação de mais de um artista. Em uma outra obra, que é o Tríptico dos Santos Eremitas, nós encontramos uma situação oposta. Ou seja, nós vamos encontrar 3 corujas, e essas corujas são muito semelhantes, estilisticamente falando, sugerindo que um único artista as realizou. Na obra O Julgamento Final, versão de Viena, nessa obra, uma situação muito peculiar foi encontrada. Nós observamos que 3 corujas, aqui em A, B e C, elas diferem completamente da nossa matriz, ou seja, elas são completamente diferentes das corujas usualmente apresentadas. Isso corrobora com a hipótese de que, nesta obra, O Julgamento Final, versão de Viena, os painéis externos seriam da autoria de Bosch, enquanto que os painéis internos teriam tido a participação de outros artistas alheios ao ateliê de Bosch, na cidade dele, Hertogenbosch. Vamos agora ver as Tentações de Santo Antão, a obra em Lisboa. Nas Tentações de Santo Antão também nós encontramos 2 corujas que destoam das demais. No entanto, a coruja mostrada aqui em B, ela é uma coruja mal acabada. Observe que não existe um disco facial e as penas são muito mal reproduzidas. Isso sugere que, nesta obra, ocorreu a participação de um artista totalmente estranho à œuvre do Hieronymus Bosch. Essa aqui é uma outra obra muito interessante, é um tampo de mesa, né? São os 7 pecados mortais, e nessa obra nós vamos encontrar também uma coruja muito interessante, que, apesar de ter características muito similares às nossas corujas das demais obras de Bosch, ela apresenta 3 dedos muito longos e brancos, nunca vistos antes nas outras obras do Bosch. Isso sugere e comprova o que nós já sabemos, que esta não é uma obra autográfica de Bosch. Ela é produto de um imitador. O Prestidigitador. Essa é uma outra obra também bastante conhecida de Bosch e que apresenta uma coruja simiesca, ou seja, ela difere completamente das corujas. Ela tem uma cabeça esférica, vocês veem aqui em A, os olhos são diferentes, o bico é mal feito, ela parece mais um macaco do que uma coruja. E ela só comprova aquilo que nós sabemos, que esta obra, na verdade, é um pastiche. Alguém que viu obras de Bosch e lá pelo século XVI tentou reproduzir a pintura.
Uma situação oposta nós vamos encontrar no Tríptico da Paixão. Essa é uma obra que está em Valência, e nós vamos ver esta coruja aqui, nesse personagem, na manga dele. E essa coruja, muito interessante, ela apresenta praticamente todas as características de uma coruja bochiana. No entanto, as brush strokes, as marcas de pincel, são muito regulares, são simétricas, a cor é diferente. Em suma, esta obra é produto de um imitador que estudou cuidadosamente a obra de Bosch. E agora voltamos a comentar sobre a nossa obra, As Tentações de Santo Antão no Mastro. Bom, essa obra não pôde ser abordada através das corujas, porque ela não tem corujas. Aliás, ela tem uma ave que poderia, eventualmente, ser uma coruja, mas está uma ave depenada. Ela está na bandeja, ali é uma coruja, talvez seja uma coruja, mas não pôde ser estudada sob esta ótica. No entanto, tomando por base um relatório do Bosch Project, nós vemos que existe uma obra gêmea dela, que é a obra que está na Pensilvânia, e que, através da pesquisa do BRCP, chegou-se à conclusão que não antecedeu a obra de Lisboa. Muito pelo contrário, provavelmente foi realizada simultaneamente. Então fica a incógnita. Esta obra provavelmente é uma obra autêntica do Bosch, mas provavelmente ela deve ter sido realizada ao mesmo tempo e sob o mesmo teto da sua obra homônima, que está em Lisboa. Nós esperamos, com esse trabalho, contribuir para a identificação das obras autênticas de Bosch. Muito obrigado.